Meus irmãos, graça e paz a todos, estamos aqui para mais uma exposição bíblica dessa maravilhosa série que iniciamos da carta de Paulo aos Romanos, a principal carta do Novo Testamento e a principal carta escrita pelo o apóstolo Paulo. E dessa feita, nós iremos finalizar o capítulo 12. Iremos expor os versículos 17 a 21 do capítulo 12, aonde nós iremos falar da nossa relação com os nossos inimigos. E aqui Paulo, inclusive John Stott, no seu comentário da carta aos Romanos, ele vai fazer um paralelo entre as palavras de Jesus e as palavras de Paulo, né? E acerca dos inimigos, amar os inimigos, tratar bem aqueles que nos perseguem, nos maltratam e assim sucessivamente. Antes de nós entrarmos ou adentrarmos aqui nessa exposição, é interessante falarmos das exposições que nós já fizemos no capítulo 12. A primeira exposição que nós fizemos, né, foi os versículos 1 e 2, aonde nós tratamos da nossa relação com Deus, corpos consagrados e mentes renovadas. Depois, os versículos 3 a 8, a nossa relação com nós mesmos, pensando em nossos dons com moderação, sobre os dons espirituais a serviço do reino de Deus. Os versículos 9 a 16, nós falamos da nossa relação com os outros, amor, ou sobre o amor na família de Deus. Nós falamos sobre o amor e os seus 12 ingredientes. E agora, a parte final, e os versículos 17 a 21, é a nossa relação com os inimigos. Não retaliação, mas serviço. Então, é sobre isso que nós iremos falar. E essa exposição você verá o qual distante estamos do evangelho genuíno, do evangelho verdadeiro, porque, irmão, não é fácil amar inimigo. Nós queremos o inimigo longe. Como você vai amar o inimigo? Como você vai querer tratar bem alguém que quer te matar, quer te fazer mal, te prejudica, puxa o seu tapete, passa uma rasteira em você, né? Alguém que te prejudicou, te humilhou, você vai tratar bem? Só a graça de Deus, só a mudança de mente, só Deus tocando no nosso coração para agirmos assim. Mas isso é cristianismo. Ser cristão é agir como Cristo, falar como Cristo, andar como Cristo. Tem um livro muito bom que é um best-seller. Um best-seller. Agora eu esqueci o nome do autor, mas o nome do livro é... Na verdade, foi uma série de sermões que ele fez na sua igreja, o escritor, e foi lançado o livro em cima desses sermões. E o nome é Nos Seus Passos, o que faria Jesus? Se Jesus estivesse no seu lugar, o que ele faria? Se você é subornado, alguém te oferece dinheiro para você mentir, Jesus no seu lugar, ele aceitaria o suborno? Aceitaria o dinheiro? Se você é casado e você conhece uma mulher, tá? E ela chama você a ir no motel com ela. Jesus no seu lugar iria no motel com aquela mulher que não é a sua esposa? Então, nos seus passos, o que faria Jesus? Interessante esse livro. Você pode procurar em várias editoras aí na internet, você vai encontrar. Então, Paulo, ele vai nos dar aqui como nós devemos tratar o inimigo. Jesus fala no Sermão do Monte, tá? Para nós orarmos por ele, né? Não amaldiçoarmos, mas bendizermos, pagarmos o mal com o bem, não com vingança, porque a vingança pertence a Deus. Ok? Então, nós vamos ver aqui e vamos ler o texto para depois começarmos a exposição. Versículos 17 a 21 diz assim de Romanos 12. Não paguem a ninguém mal por mal. Procure fazer o bem diante de todos. Se possível, no que depender de vocês, vivam em paz com todas as pessoas. Se possível. Meus amados, não façam justiça com as próprias mãos, mas deem lugar à ira de Deus, pois está escrito: a mim pertence a vingança.
que retribuirei, diz o Senhor. Façam o contrário. Se o teu inimigo tiver fome, dá-lhe de comer. Se ele tiver sede, dá-lhe de beber, porque fazendo isso, você amontoará brasas vivas sobre a cabeça dele. Não deixe vencer o mal pelo mal, mas vença o mal com o bem. Interessante, né? As palavras de Paulo nos ensinando o dever que nós temos como cristãos. Paulo está nos ensinando o dever de sermos ou agirmos como Cristo Jesus. Então você precisa entender que o Senhor Jesus, ele viveu aqui, ele tratou as pessoas que não gostavam dele, né, de outra forma. Você não vê Jesus xingando, reclamando, amaldiçoando, tá? Brigando, saindo na mão com eles. Pelo contrário, até na cruz do Calvário, os seus algozes que o feriram, que bateram nele, que chicotearam ele, que colocaram uma coroa de espinhos na sua cabeça, ele diz: Pai, perdoa-lhes, porque não sabem o que fazem. Perdoa-lhes, porque não sabem o que fazem. Eles não sabem o que estão fazendo. Eles não sabem o que estão fazendo. Então, essa é a atitude do cristão. E aqui, Paulo não está falando que você deve ser um bobão, tá? Que você não deve, que você deve ser um Zé Mané. Não é isso que Paulo está falando aqui, tá? O que Paulo está falando simplesmente é você agir como cristão, é dar outra face, é dar outra face. Então, o cristianismo vai contra a cultura do mundo. Vai contra a cultura do mundo. Então, depois do apóstolo Paulo, ele ter falado, tá, do amor e suas virtudes, que foi a última exposição que nós fizemos, o amor e seus 12 ingredientes, Paulo ele começa o versículo 17 da seguinte maneira: não paguem, em outras palavras, não retribuam a ninguém mal por mal, mas procurem fazer o bem diante de todos. Procure fazer o bem para aqueles que gostam de você, para aqueles que não gostam, para todo mundo. Sempre que você tiver uma oportunidade, faça o bem. E aqui eu gostaria de contar um testemunho que eu ouvi, que cabe muito bem aqui, porque os testemunhos, eles são as janelas do sermão. Os testemunhos, ou o testemunho, é a janela do sermão. Não é que você vai contar o testemunho o tempo todo, mas aqui cabe. Uma irmã, ela se mudou e a sua nova vizinha odiava a crente. E quando essa vizinha ficou sabendo que ela era crente, sabe o que ela fazia? Ela tinha 3 cachorros e ela pegava o cocô do cachorro, colocava em sacos e jogava todo dia no quintal da irmã. Ou então pegava a pá e jogava em cima do telhado, no quintal, na porta, todo dia, né, provocando a irmã. Sabe o que essa irmã fez? Olha só. Ela descobriu o nome da vizinha, ela descobriu o dia do aniversário da vizinha, e no dia do aniversário ela comprou uma cesta gigantesca, colocou lá bombom, né, chocolate, o que você imaginar. Tá? Escreveu um bilhete e falou: olha, eu sou muito feliz de estar com você aqui, ser sua vizinha, e eu quero te parabenizar, feliz aniversário, estou enviando esse presente para você, que Deus te abençoe e te guarde, e lhe dê muitos anos de vida. Olha só, o tema é pagar o mal com o bem. E ela colocou embaixo, no bilhete, no cartão, cada um dá o que tem. Cada um dá o que tem. E mandou para essa mulher. Quando essa mulher recebeu a vizinha, tá, ela ficou tão constrangida, tá, que ela foi lá pedir perdão. Olha, perdão, eu fui mal, eu não gosto de você, não gostei de você, sem ter te conhecido, tá? Me perdoe por ter pegado o cocô dos meus cachorros e ter jogado na sua porta.
Mudou a relação. Agora, se essa irmã fosse para cima, fosse brigar, quebrar o pau com essa vizinha, imagina a situação. Então ela não retribuiu com mal, ela retribuiu com bem. E as duas se tornaram grandes amigas, inclusive ela conseguiu levar essa irmã para a igreja, essa vizinha para a igreja, e ela se converteu. Ela, a esposa, os filhos. Porque uma atitude dela, fazendo bem à sua inimiga, tá? Retribuindo com amor, retribuindo com carinho, retribuindo com gestos da graça, são gestos da graça de Deus, porque ninguém é bonzinho. Se é a graça de Deus que atuou na vida da irmã para ela agir assim. E ela ganhou aquela pessoa para Cristo e ganhou a amizade dela. Então é isso que Paulo está falando aqui. Não paguem a ninguém, ou não retribua a ninguém mal por mal, mas procurem fazer o bem diante de todos. Porque aqueles que foram justificados, né? Deus, segundo Jeremias, Deus tira o coração de carne, de pedra, coloca o coração de carne. Coloca o coração de carne. Você foi sepultado. Seu velho homem está morto. Você não deve viver agora como vivia antes. Porque tem gente que fala assim, eu sou crente, mas minha boca não é. Eu sou crente, mas minha mão não é. Eu sou crente, mas meu braço não é. Eu sou crente, mas eu tenho sangue espanhol. Eu tenho sangue nordestino. Conversa. Quando o Espírito Santo entra, aí entra a palavra que Paulo vai usar lá em Corinto, né? A mente de Cristo, ou espiritual, a palavra pneumáticos, ou pneumaticoi, ou espiritual, ou aquele que tem a mente do Espírito, é aquele que se deixa ser conduzido, ser levado pelo Espírito. Aquele que é conduzido, aquele que é levado pelo Espírito, faz as coisas do Espírito. Então, você vê que você não deve, nós não devemos a ninguém, queridos, pagar o mal por mal. E às vezes nós somos prejudicados, sim ou não? E a nossa natureza humana quer revidar, porque ninguém gosta de ser passado para trás. Ninguém gosta de ser prejudicado. Mas a ordem divina é: não paguem a ninguém mal por mal, mas procurem fazer o bem diante de todos. Sempre que você tiver a chance e a oportunidade de fazer o bem, faça o bem, não faça o mal. Seja discípulo de Cristo, seja cristão. Quando você lê Atos capítulo 11, versículo 26, a primeira vez que os discípulos foram chamados de cristãos, por que eles foram chamados de cristãos ali em Antioquia? Porque eles faziam aquilo que Cristo fazia. Tratava bem o próximo, estendiam a mão da graça, a mão da misericórdia, ajudavam todos, ajudavam a todos que necessitavam. Então, isso é cristão. Isso é ser cristão. Isso é ser crente. E ele continua, versículo 18 agora. Se possível, se der, faça um esforço. Se possível, no que depender de vocês. Vocês aqui é os crentes, é eu e você. No que depender de mim, no que depender de você, meu irmão, minha irmã, meu jovem, adolescente, criança, você que conhece o evangelho, você que sabe, né, como deve se comportar o cristão na sociedade, porque uma coisa é você saber, outra coisa é praticar. Então, no que depender de vocês, irmãos, nós, tá? Vivam em paz com todas as pessoas. Paulo fala, ó, não é do seu inimigo, não é depender dele ou dela, é você. Parte de você. Se a pessoa não quiser ter paz com você, maravilha, mas você tem paz com ela. Se a pessoa não gosta de você, maravilha, mas você vai fazer de tudo para ter uma boa relação, mesmo que seja difícil. É isso que Paulo está falando. Se possível, no que depender de vocês, vivam em paz com todas as pessoas. Porque tem crente que é barraqueiro, briga com todo mundo, não se dá bem com ninguém, não se dá bem com o marido, não se dá bem com os filhos, o marido não se dá bem com a mulher, não se dá bem com os filhos, briga no trabalho, briga com o encarregado, o cara é um rabugento. E as pessoas falam assim, mas isso aí é crente? Se ser crente é ser assim, eu prefiro ficar no mundo.
tá? Para ser crente que nem fulano aí, brigando com todo mundo, mal-humorado, ingrato, né? Boca suja, tá? Dá mau testemunho. Não é nem testemunho, é testemunho. É um testemunho. Então, qual é a recomendação bíblica? Primeiro, você não deve pagar o mal com o mal e procurar fazer o bem diante de todos. Depois, se possível, no que depender de nós, nós temos que viver em paz com todas as pessoas. Essa é uma ordem. Então você vê que o discurso de Cristo Jesus no Sermão do Monte, tá? Paulo praticamente ele está repetindo com outras palavras. Com certeza, alguém deve ter falado para Paulo, o Paulo, quando ele conviveu com os discípulos, né? Ele ouviu alguém falar sobre isso, com certeza. Porque você vê a consonância, está em paralelo com o Sermão do Monte, com aquilo que Cristo ensinou nos evangelhos. Então nós temos que viver em paz com todas as pessoas. Versículo 19. Aí ele fala assim: meus amados, meus queridos, meus irmãos, não façam justiça com as próprias mãos, mas deem lugar à ira de Deus, pois está escrito: a mim pertence a vingança, e eu é que retribuirei, diz o Senhor. Porque quando as pessoas nos fazem mal, nós queremos agir, nós queremos buscar justiça com as nossas próprias mãos. O mandamento bíblico, a ordenança da Escritura é a seguinte: meus amados, meus queridos, meus irmãos, não façam justiça com as próprias mãos. Por quê? Mas coloque essa causa nas mãos de Deus, porque Ele é o juiz. Ele é o supremo juiz. É Ele que vai julgar e é Ele que vai punir ou absolver. Porque a vingança pertence a Deus. É interessante que Paulo, sempre quando ele está em Romanos, ele cita a Escritura o tempo todo. E aqui ele vai citar a passagem de... Deixa eu pegar aqui o texto. Ele vai citar, tá, a passagem de Deuteronômio, capítulo 32, versículo 35. Não é isso? 32, Deuteronômio 32, 35. É a passagem que ele vai citar da Escritura. Né? Moisés falando: a mim pertence a vingança. Deus, né, por intermédio de Moisés. Eu é que retribuirei, diz o Senhor. É Deus que pune. Né? Então coloque essa causa, se você foi prejudicado, prejudicada, mais que você queira agir, e você às vezes tem um direito, né? Às vezes até na escala judicial, processar alguém, porque você foi lesado ou lesada. Mas você pode ter a segunda opção, colocar essa causa nas mãos do verdadeiro juiz, né? Do juiz, dos juízes, o juiz dos juízes, que é Deus. Então você vê aqui claramente, né, algumas coisas interessantes. Quando Paulo fala aqui, ó, no versículo 14, ele fala, ó, não amaldiçoem. Não amaldiçoem ninguém. Tá? Abençoem e não amaldiçoem. Versículo 14. Depois você tem o versículo 17. Não retribuam a ninguém mal por mal. O versículo 19. Nunca procurem vingar-se. E o versículo 21. Não deixe vencer o mal pelo mal. Então são ordens, né? São ordens apostólicas do apóstolo Paulo, falando, né? Porque se você foi justificado, se você é regenerado, se sua mente foi transformada, se você é discípulo de Cristo, você é o povo de Deus, você faz parte da igreja, o rebanho universal de Deus, você não pode agir como uma pessoa que não é justificada, uma pessoa que não é crente age, porque senão não vai ter nenhuma diferença. Qual é a diferença de alguém que não conhece Cristo e alguém que conhece a Cristo se as atitudes são as mesmas? Então as atitudes, as obras, tá? Elas não salvam, mas as obras são os resultados da salvação, que no dia a dia o povo vai ver, o mundo vai perceber as suas atitudes
diante deles. Diante deles. Então, aqui no versículo 19, Paulo fala: meus amados, não façam justiça com as próprias mãos, mas deem lugar à ira de Deus, pois está escrito. Aí ele vai citar Deuteronômio 32, 35. A mim pertence a vingança, e eu é que retribuirei, diz o Senhor. Depois, no versículo 20, Paulo vai citar outro texto, né, da Escritura, que está em Provérbios 25, do 21 em diante, quando ele fala assim, ó, versículo 20: façam o contrário. Se o seu inimigo tiver fome, dá-lhe de comer. Se o seu inimigo tiver sede, dá-lhe de beber. Porque fazendo isto, você amontoará brasas vivas sobre a cabeça dele. Tá? E nós vamos explicar isso aqui. O que significa essa expressão amontoar brasas vivas sobre a cabeça? A gente vai explicar aqui. Então, tem até um hino do Kleber Lucas, né, sobre essa passagem, que é maravilhoso. Quando ele fala assim: se o teu inimigo tiver fome, dai-lhe de comer. Se o teu inimigo tiver sede, dá-lhe de beber. É uma música maravilhosa, totalmente bíblica. Então, o tempo todo ele está contrastando, tá? O mal versus o bem. Não amaldiçoem, não paguem o mal com o mal, abençoem. Em todas as oportunidades que você tiver, faça o bem, não o mal. Mostre o caráter de Cristo na sua vida. Mostre que você é cristão. Essa é a autêntica e verdadeira conduta do crente. Que para o mundo, rapaz, você é idiota, você é um bobo. Se fosse comigo, eu quebrava no pau. Se fosse comigo, eu arrebentava. Se fosse comigo, eu matava. Essa é a ordem, né? Esse é o sistema bruto do mundo. O sistema do crente é diferente. Nós vamos na contramão. Nós vamos na contramão. Então, se o seu inimigo tiver com fome, querido, dá de comer para ele. Não dá veneno para ele, dá de comer. Alimente ele. Se ele tiver com sede, dá de beber. Em outras palavras, faça o bem. Quando o seu inimigo precisar de ajuda, ajude. Tá? Não fala assim, não, tá vendo aí? Deus pesou a mão. Mexeu com o homem de Deus. Não faça isso, não. Ajude, estende a mão da graça, a mão da misericórdia, do amor. Porque esse seu inimigo tem família, tem mulher, tem filhos, que quem sabe está passando dificuldade. Então, dá de comer para ele, faça o bem. Se tiver com sede, dá de beber. E essas são expressões, tá? Não de comida física, literalmente, né? Ou água, mas no sentido assim, faça o bem, faça o bem, faça o bem. E o que significa essa expressão? Você fazendo isto, fazendo o bem, você amontoará brasas vivas sobre a cabeça dele. Don Stott, comentando essa passagem, eu gostaria de citar, tá? Ele vai dizer assim, que existia, né, no mundo antigo, né, alguns comentaristas mais recentes, eles chamam a atenção para um antigo ritual egípcio, do qual o penitente carregava brasas ardentes na cabeça para provar o seu arrependimento, para provar que seu arrependimento era verdadeiro. Né? Tem outras explicações, mas não vem ao caso. Então, como interpretar essa palavra? Neste caso, diz Don Stott, as brasas seriam um símbolo dinâmico da mudança de mentalidade que se estabelece com o resultado de um ato de amor. Então, quando você estende a mão para o seu inimigo, quando você faz o bem, se ele tiver com fome, você dá de comer, se ele tiver com sede, você dá de beber, o ato da graça, os atos da graça que você está exercendo de bondade para com ele, deixará ele constrangido. E isso pode provocar uma mudança de mentalidade que se estabelece com o resultado de um ato de amor. E ele continua, John Stott, ele fala assim, ó, as duas alternativas positivas para a vingança, portanto, são deixar com Deus qualquer castigo que se faça necessário. E segundo,
tá? Ocupar-se a serviço do bem-estar do nosso inimigo. Olha que coisa. Ocupar-se a serviço do bem-estar do inimigo. Só o evangelho faz isso, querido. Só um crente transformado mesmo. Porque a nossa natureza humana não quer isso, não permite isso. Tá? Não permite isso. As duas atitudes não são contraditórias, porque estão de acordo com o evangelho. Além do mais, ambas encontram respaldo nas escrituras. A nossa responsabilidade pessoal é amar e servir o nosso inimigo como Cristo ensinou, de acordo com as suas necessidades e buscar de coração o seu bem supremo, o seu bem supremo. As brasas vivas, tá? As brasas vivas que isso pode amontoar sobre a sua cabeça têm o objetivo de curar e não de ferir, de conquistar e não de alienar, ou seja, de envergonhá-lo, levando-o ao arrependimento. Tá? Assim, Paulo traça uma distinção vital entre o dever dos cidadãos, como indivíduos, de amar e servir ao malfeitor, e o dever dos servos públicos, como agentes oficiais da ira de Deus, de levá-lo ao julgamento e, se condenado, puni-lo. Nós iremos aprender na outra exposição, no capítulo 13, né? Versículo de 1 a 7, sobre o cristão e a cidadania terrena, as autoridades. Então é isso que significa essa expressão, brasas, né? Fazendo bem ao seu inimigo, você amontoará brasas vivas sobre a cabeça dele. Ele ficará tão constrangido que isso pode mudar a sua mente, a sua mentalidade, pelo ato de amor provocado por você, cristão. E o versículo 21, Paulo encerra dizendo, tá? Não se deixe vencer pelo mal, mas vença o mal com o bem. Querido, é inconcebível alguém que tem o Espírito Santo, alguém que diz ser cristão, né, ser uma pessoa maldosa, agir contrário a Jesus, né, agir de conformidade com Satanás. Porque quem faz o mal está fazendo a vontade do diabo, não a de Deus. O cristão, ele é o oposto disso. O cristão faz aquilo que o evangelho ordena. Ele é um seguidor, ele é um discípulo de Jesus. Não se deixe vencer pelo mal, mas vença o mal com o bem. Essa é a atitude que nós devemos ter para com os nossos inimigos. Essas são as ordens dos evangelhos. Então você vê o paralelismo aqui entre os evangelhos, aquilo que Cristo ensinou, e Paulo. Né? Paulo simplesmente está repetindo aquilo que Cristo ensinou em relação ao próximo, em relação aos inimigos, em relação com a sociedade, com o mundo, como o cristão deve viver nesse mundo. Nesse mundo. E aqui nós terminamos mais uma exposição. E se vocês gostaram de mais uma exposição, deixe aqui nos seus comentários, deixe o seu like, se inscreva no canal se você não é inscrito e acione o sininho para receberem todas as notificações. Graça e paz mais uma vez. Muito obrigado a todos. Até as próximas exposições.